Olá pessoal, bom, vou falar um pouquinho do primeiro capítulo do livro de Anne Irland, que acabou que se tornou uma referência para estudos acadêmicos, linguísticos, científicos. Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o que é discurso, do ponto de vista da autora, que é uma língua em curso, ou seja, uma linguagem em movimento. Para buscar fundamentos nas suas pesquisas, a autora ela busca referência com um filósofo francês que diz que não há discurso sem sujeito e nem sujeito sem ideologia. Então, de uma forma mais simples, o discurso é uma situação que envolve a comunicação dentro de um determinado contexto, a respeito de quem fala, a quem se fala, o que se fala, e isso vai muito mais além de acordo com os métodos que possui no texto. Então, a autora ela ainda complementa ou coloca até entre aspas que o discurso é um lugar em que se pode observar a relação entre a língua e ideologia. Então, nesse primeiro capítulo, a autora ela faz um breve histórico do surgimento da análise do discurso. Então, ela mostra algumas preocupações com a linguística, que trata de estudar como uma estrutura abstrata e a gramática como um sistema fechado de regras formais, padronizadas. E também, no primeiro capítulo, trata de questões sobre os três domínios disciplinares, que é a linguística, o marxismo e a psicanálise. São questões importantes para o estudo da análise de discurso. Ainda de acordo com o livro, com o primeiro capítulo, ela traz questões importantes que envolvem a linguagem, o sujeito e a produção de sentidos. Na questão de linguagem, no livro, ela informa que não é apenas uma transmissão de informações, de conhecimentos, porque no processo de comunicação, além do emissor, do receptor, do código, da mensagem, as informações ela tem sentidos diferentes. Nem todos os sentidos são transparentes durante um processo de comunicação. Então, o livro ele instiga o leitor a fazer com que questione sobre as várias formas de produção de sentidos dos textos que cercam o nosso cotidiano. Então, por exemplo, eu vou até tentar citar um exemplo. Por exemplo, caso com aquela moça até debaixo d'água. Até. Até é uma preposição que indica limite. Então, no sentido dessa frase, o até debaixo d'água é o limite da pessoa que quer casar com a moça. Então, aqui a gente não sabe quais são os limites dele. A gente tem até um sentido conotativo, que é debaixo d'água, porque não tem como casar debaixo d'água. Então, esse até, ele indica um limite. Só que com essa preposição, a gente pode ir além dos sentidos. Então, com o estudo da análise do discurso, a gente consegue analisar os textos de forma mais aprofundada, de forma mais analítica. Então, com esses estudos, para poder analisar textos, a análise do discurso ele permite que a gente ultrapasse a superficialidade da primeira leitura de um texto e faz com que a gente vá além do objetivo. O livro, esse capítulo, não só o capítulo, mas todo o livro foi muito enriquecedor e qualquer dúvida eu estou à disposição.